Para aí, Rafa. Coitada, elas estão em cativeiro. Cola aí. Não? Não, é cega, é cega. Então, Tem Ana, tá na ajuda. Ah, tá na ajuda aqui, olha assim. Cara, qual é a grande coleção da formiga? Fala pra mim. Ah, 1000, né? Mas aqui é um zoológico. Pessoal, boa tarde. boa noite. Meu nome é Rafael, eu sou educador ambiental aqui no zoológico. Eu estou aqui para falar um pouquinho mais sobre essa espécie de formiga, que é a saúva-limão. Primeira pergunta que eu faria para vocês é: por que vocês acham que ela recebeu esse nome de saúva-limão? Porque o quê? Ela recebeu o nome de saúva-limão. Porque ela fez papava limão? Ai, que nossa. Ai, que nossa. Nossa, você é assim, hein, moleque? O tio vai dizer certo. Cada resposta. Alguém tem alguma ideia? O pesquisador que encontrou essa formiga pela primeira vez, quando ele esmagou ela, ele sentiu o cheiro cítrico característico do limão. Daí ficou esse nome. Todo mundo já viu um formigueiro como que é? Como que ele é? Cheio de terra. Montinho de terra? Matheus, cala a boca. Aquilo não é um formigueiro. Aquilo é só uma porta de entrada e saída do formigueiro, que é chamado de murundu. O formigueiro mesmo está 7 metros embaixo da terra. Mais ou menos o tamanho de uma girafa adulta. Ah, é. E quem começa a escavar o formigueiro tudo é a rainha, quando ela ainda é jovem. Alguém sabe quantos tipos de formiga pode ter em um formigueiro? 100? Quantos tipos? 3. 4 tipos. Passou pra dentro. Nós temos a rainha, que é quem coloca os ovos e gerencia o resto do formigueiro. Nós temos as cortadeiras, que é a que a gente vê andando normalmente. Elas estão passeando pelo tubo, carregando folhas. Junto com elas aqui, a gente também pode ver um outro tipo de formiga, que é o soldado. Que vocês vão ver que ele tem uma mandíbula maior. Tem umas que fogem, mas essa não é daqui. Nós vamos matar você. Aqui é um soldado. Picadela forte. Dói. Acho que dói, já pisei no formigueiro. Durante o período de guerra, os soldados, quando recebem um tiro de raspão, alguma coisa, eles pegam um soldado desse e colocam perto do ferimento. Fecha a mandíbula e arrancam o resto do corpo. A cabeça fica lá e ele consegue até fechar, costurar o ferimento desse jeito. Nossa, que brilho. A professora Fátima dele foi onde os caras fizeram. Além dos soldados, dessas cortadeiras que a gente está vendo aqui, dentro desse pote número 2 tem uma formiga menorzinha, que é chamada de jardineira. Agora, por que vocês acham que ela tem esse nome? Elas cultivam esse negócio que está aqui no pote número 2. Isso daqui é um tipo de fungo. Fungo é aquilo que começa a crescer no pão quando a gente deixa muito tempo na mesa, tá sol, fica aquela mancha verde, que é o relógio lá em fungo. Até um tipo de fungo também. Então, como funciona o formigueiro? As cortadeiras saem para a natureza, que aqui a gente está simulando nesse pote número 1. Tem algumas folhas. Então, elas cortam as folhas, cortadeiras, carregam até o pote de número 2, onde as jardineiras vão começar a mastigar essa folha e cuspir em cima do fungo, para ir melhorando ele. A jardineira é menorzinha de todas, porque só ela consegue andar em cima desse fungo. E dentro de vida de uma formiga, sem contar que alguém pode pisar ou esmagar ela, quantos tempos vocês acham que ela deixa aqui? 6 meses? Uma delas dura até 6 meses, que é o soldado. O soldado pode durar, se não for predado, pisado, coisa parecida, até 6 meses.
E essa cortadeira, quanto tempo mais ou menos? 2. Um mês. De algumas semanas até no máximo um mês. Nossa, que pior. A jardineira dura semanas. E a rainha? 1 ano, Mais. 2 anos, Mais. 10, Mais. 4, Mais de 5. 5, 10. Mais de 10. 20. 20 anos. Nossa senhora, uma A rainha dura 20 anos. Então, quando a rainha morre, a formigueira acaba. Um formigueiro tem o tempo de vida útil, que a gente chama, do formigueiro é de 20 anos e 6 meses. Porque é o tempo da rainha morrer, mas da outra formiga que vive mais tempo, que é o soldado. Aí quando todo mundo morrer. Acabou. E pode ser ocupado de novo por outra rainha. Não. E Então, a eu falei... reprodução, como é? Oi? Reprodução das É formigas. onde eu ia chegar agora. Normalmente, quando está perto do verão, primavera, a gente consegue ver aqueles bichinhos voando perto da luz, né? Aqueles lá são cupins, mas as formigas têm um hábito muito parecido também nessa mesma época. Que é a época de revoada. Nessa época, a rainha vai colocar alguns ovos do mesmo jeito, só que ela vai escolher algumas larvas mais especiais. Que elas vão ser melhor alimentadas. Que vão virar essas daqui com asa da placa número 3. Estão deste lado. E aqui. As com asas são bitus e içás, ou princesas e príncipes. Quando chega essa época da revoada, que eles criam asas, a rainha expulsa eles do formigueiro e eles saem para casa lá no ar. Depois que eles se acasalam, as formigas caem no chão, perdem as asas, o macho morre. E a fêmea, que não for pisada, não for predada, não virar farofa, vai começar a cavar para formar um novo formigueiro. No começo eu comentei que a rainha que vai escolher quem vão ser os príncipes e princesas, né? E as outras formigas? Como que elas nascem? Como que elas conseguem essa função delas? A rainha também escolhe? A rainha também escolhe. De acordo com a qualidade do fungo e da quantidade. Então a formiga que recebe pouca comida vai virar uma jardineira. Recebeu um pouquinho mais, cortadeira. Recebeu mais, soldados. E essa comida seria o que? Fungo. Esse do número 2. Que é o fungo que elas estão procurando. E água, as formigas bebem? Sim. Mas aqui a gente não tem um pote número 5 com água, né? Mas elas bebem água. Quando elas mordem a folha, lá já tem um pouco de água, que é o suficiente para elas. Então todas vão chegar a morder a folha para beber um pouco de água. E dormir? Formiga dorme? Acho que ela não tem nem olho para... A formiga não chega a dormir. Mas ela dá uma pausa de 15 minutos, que a gente está vendo aqui essas que estão mais para cima do lado do tubo. Então, nessa pausa, nós ficamos paradinhos aí uns 10, 15 minutos só para dar uma descansada e depois elas voltam para a atividade delas. E esse pote número 4? O que vocês acham que é? Os ovos? Ovário. O 4, elas utilizam como cemitério e chão. Que dó, tadinho. Formiga morreu, elas levam para lá. Aqui elas começam a colocar por causa da luz. Esse formiga é um bicho bem organizado, né? Tanto é que assim, quando esse fungo mais velho, que elas não conseguem utilizar, elas também levam para lá. Formigueiro de natureza, terra de escavação, elas tentam levar para lá o máximo possível.
Folhas não utilizadas levam para lá. Formigas mortas elas levam para lá. Normalmente, esse depósito elas costumam fazer próximo à árvore que elas retiram as folhas. Porque conforme isso é decomposto, isso vira nutrientes para a árvore de novo, que vai continuar produzindo as folhas que elas vão utilizar para recolher, para fazer mais fungos. Não chegam a comer as formigas que morrem? Não. Elas levam lá. Mas tem algumas espécies que comem, né? Algumas espécies chegam a comer, mas não os próprios mortos. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? A rainha daqui mesmo a gente só conseguiu foi ela umas 2 vezes. A gente sabe que ela ainda está viva, porque ela não foi encontrada ainda no depósito do quarto. O tratador vem todo dia, dá uma limpada, mas ainda não encontrou a rainha. Ele retira o que tem no quarto, né? Ele retira Todo o que tem dia? no quarto. Ah, quer dizer que esse pote fica cheio todo dia. Então, de tempos em tempos, né? Todo dia não, que tem dia que nem compensa. Aí conforme ele abre aqui, começa a mexer, dá uma estressada nelas, elas acham que está sob ataque. Por isso que a gente consegue ver esses soldados por aí. Mais alguma dúvida, pessoal? A rainha ficaria onde? A rainha tem literalmente vida de rainha, porque a única coisa que ela faz no formigueiro é botar ovos e comer. Nem andar ela anda. Preguiçosa. A rainha fica dentro de um dos potes número 2, no que tem o fungo mais novo, que tem o mais fresco, de melhor qualidade. E ela só sai à noite, quando ela é carregada pelas outras formigas. Quem pode, pode. Quem não pode, corta a folha, defende formigueiro, toma pisada. Mais dúvidas, pessoal? O formigueiro não carregado, o que acontece? Imundado. Então, aquele montinho de terra que eu falei no começo, que é o murundu, é uma das portas de entrada e saída. Então, começou a chover bastante, a água entra só por ali. Então, elas vão ter uma válvula de escape, vão ter outras câmeras e assim, aqui é uma estrutura bem ampla. Acho que é 70 metros mais ou menos, que elas fazem para baixo da terra. Então, tem uma área para a água escoar e se a água estiver chegando perto da câmara da rainha, os soldados vão chegar até lá para carregar ela e levar o máximo de ovos que eles conseguem. Outro detalhe é que todas as formigas que trabalham são todas fêmeas. Tá certo, é isso aí. O macho só existe naquela época adequada para fazer outras formigas, depois ele morre. Então a criação que a gente está vendo não seria uma máquina. Todas elas. Mais alguma dúvida, pessoal? Se uma se machucar, eles deixam morrer, o que acontece? Então, se machucar, se perde alguma pata, ela continua tentando exercer. Se ela vier a óbito, eles levam para o quarto. E se a rainha morrer, tipo, matar a rainha? Então, eles não chegam a se rebelar ou matar a rainha. Vai ser algum intruso assim, matar. Dificilmente chega até ela. Vai ficar todo mundo todo mundo assim, na casa. Em todas as portas tem bastante dos soldados, que tem uma mordida bem doída. Conforme essa ameaça vai tentando se enfronhar, a rainha normalmente está bem para baixo da terra. Então vai ter um exército significativo para tentar chegar até a rainha. Agora, como a rainha ela fica botando ovos durante 20 anos, você não tem nenhum ato para fecundar ela. Ela dá aquela única namorada na vida, com o máximo de machos possíveis, e guarda material genético pelos 20 anos. Qual piranha, hein? Em torno de 8 machos que ela consegue. Aí ela consegue guardar. Ela guarda pro resto da vida. E quanto, assim, E se acabar assim? de 20 anos pra frente, quanto a rainha pode botar de ovo assim, resolver a Trilhões. Eita, cara. Então, no formigueiro fica com em volta de 9.000 formigas. Meu Deus. Mas tipo, elas morrem. Então
bastante. A gente chega a afirmar que um formigueiro está adulto depois de 2 anos. Aquela princesa caiu no chão, sobreviveu o suficiente para começar a cavar. Quando ela foi expulsa, ela levou um pouquinho do fungo. Então aquele fungo ela vai reservando, ela vai botando ovos de formigas operárias, que vão começar a escavar com elas, e vai colocando ovos de alimentação, que é para ela comer e não ficar sem fungo. E como é que nasce outra rainha? Outra rainha é só na época da revoada. Na revoada, então, nascem as rainhas e nascem os príncipes. Isso. No caso, as princesas que não são rainhas, os príncipes vão morrer. Exato. Por que que os príncipes não voltam para o formigueiro deles? Porque eles morrem. Porque as formigas não pedem RG quando ela está entrando. Elas não reconhecem rosto, elas reconhecem só cheiro. E como aquele macho se engraçou com umas 8 fêmeas de formigueiros diferentes, ele está com um cheiro totalmente diferente. Então, quando ele está chegando, tentando voltar para casa, o soldado fala: quem é você? Não reconhece seu cheiro. Ah, é só amigo do Danal, ele vai na. Não tem chance. Então o macho só existe para procriar mesmo. Única função do macho. Realmente. É, então. isso. Devia ter sido. Pessoal, mais alguma dúvida? Aqui.